Fala Segurança e Defesa TV, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. E vocês pediram e eu trouxe aqui o governador do estado, ex-governador Antony Garotinho, para falar sobre segurança pública. Afinal de contas, aqui no canal vocês falam que o Rio de Janeiro não é para amadores. Governador, obrigado pela presença aqui em responder as perguntas sobre segurança pública. Obrigado, Idancas. Obrigado a todos aí da tua produção e seu público pode ter certeza, como eu disse, com você particularmente, pode perguntar o que você quiser, o assunto que você quiser, que eu estou pronto aqui para responder. Legal. Governador, a gente tem percebido que a situação no Rio de Janeiro talvez seja um pouco mais agravada em relação ao restante do Brasil. Não estou falando que o restante do Brasil a situação criminal esteja boa, mas o Rio de Janeiro, os eventos que ocorrem é de surpreender. Como o senhor vê a escalada de violência no estado do Rio de Janeiro? Olha, você como conhecedor de segurança, e o seu público também, deve saber que o crime organizado sempre foi infiltrado nas polícias. Só que o Rio de Janeiro agora subiu um andar. E qual é esse andar? O crime no Rio de Janeiro não está infiltrado só na polícia, está infiltrado no governo. O governo do Rio de Janeiro, ele hoje tem relações muito próximas e claras com uma facção criminosa chamada Comando Vermelho. Eu posso dizer isso mostrando para você eventos concretos. Não é aqui uma história da carochinha. A última de todas, né, para provar isso que eu estou te dizendo, eu publiquei há menos de uma semana na minha página o relatório que eu consegui do próprio sistema penitenciário, onde aquelas armas que foram furtadas no quartel do Exército em Barueri, né, como foi o procedimento para se chegar a elas aqui no Rio de Janeiro. 2 oficiais do Exército entraram sem se identificar dentro do presídio Vicente Piragibe, no Rio de Janeiro, negociaram com a chefia do Comando Vermelho e disseram o seguinte, acompanhados, né, de membros da alta cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária. Negociaram o seguinte, olha, o Exército já sabe onde é que está escondido o armamento. E ele está na Rocinha. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cercar a Rocinha, os oficiais do Exército comunicando à cúpula do Comando Vermelho, e a Polícia Militar vai subir e recuperar as armas. Eles fizeram um acordo. Qual foi o acordo? Não precisava isso, as armas apareceriam logo no dia seguinte, dentro de um carro abandonado, no bairro de Jacarepaguá, onde as armas foram recolhidas e ninguém foi preso. Não bastasse isso, uma série de outros episódios que eu levaria aqui o programa inteiro, dizendo a você da clara e nítida aliança entre o Comando Vermelho e membros do governo estadual e deputados estaduais que se elegeram recebendo apoio do Comando Vermelho. Talvez por isso, né, Governador, você diga que as, talvez por isso você diga que a situação do Rio está numa escalada muito mais alta. É verdade, está muito mais alta, porque infelizmente aqui não é aquele caso isolado que a gente conhece de um policial que se corrompeu ou de um chefe de batalhão que recebe propina para fechar os olhos. Não, aqui é a alta cúpula do governo. Aliás, não foi à toa que, quando houve uma intervenção militar no Rio de Janeiro, o ministro da Justiça da época, Raul Juvena, disse: é muito difícil a situação do Rio, porque a gente quer avançar e não consegue. governador, o senhor falou de armas furtadas aqui no estado de São Paulo, de uma unidade do Exército que fica em Barueri, próxima aqui à sede do podcast. E isso também, a gente tem visto que tem as ações mais violentas, as facções criminosas no Brasil, mas no Rio de Janeiro predomina o domínio do território, onde as milícias e a própria organização criminosa costumam explorar serviços básicos. Houve uma entrevista do secretário de Segurança Pública que
relatou, a gente até fez, nós fizemos um react aqui no podcast, que é muito mais vantajoso para as milícias e organizações criminosas vender o gás, permitir o transporte de alimento, de vender a água, vender o coco, fazer o gatunete. Isso também é uma característica própria do Rio de Janeiro, que está se expandindo para o restante do Brasil. Como o senhor vê a inação dos órgãos públicos em relação a essa exploração de serviço pelas organizações criminosas no Rio e também pela milícia? Como você deve ter conhecimento, além de governador, eu também fui durante um período secretário de Segurança do Estado. E logo que eu assumi o governo do Estado, eu chamei o chefe da Polícia Civil e os comandantes dos batalhões com o serviço de inteligência e disse: olha, eu quero a cara de todos os criminosos com o nome e local de atuação. Você há de convir que em 1999, né, não existia o recurso que existe hoje. Os grampos eram feitos no poste. Eu fui então a Israel, comprei o Bedim, né, instalei, foi o primeiro, muito antes do Guardião, e nós começamos, naquela época, a fazer o desmonte do Comando Vermelho. Naquela época só existia uma área de milícia que não era nem chamada de milícia, era chamada de Polícia Mineira, uma região chamada Rio das Pedras, onde existia um miliciano chamado Naldinho, que cobrava por proteção. Pois bem, a partir desse momento, nós começamos a prender todo mundo. Todos os líderes locais do Comando Vermelho foram sendo presos. E nós começamos a desconfiar de um nome que aparecia com constância nas gravações, mas que ninguém conseguia identificar. Fernando. É Fernando daqui, é Fernando dali, é Fernando não sei de quê, papapá. E nós, né, no dia em que conseguimos gravar e efetuar a prisão de Marcelinho Niterói, o criminoso famoso dentro da facção Comando Vermelho, o que ocorreu? Na gravação, ele diz assim: o Fernandinho não está satisfeito com o que está acontecendo lá na beira-mar. Então, o serviço de inteligência supôs o seguinte: esse cara é grande, né? Beira-mar, esse cara vai morar na zona sul do Rio de Preto-Mar, né? Imaginando que ele fosse algum grande distribuidor da zona sul, né? Ipanema, Copacabana, as praias do Rio de frente para o mar. Quando nós nos aprofundamos na inteligência, descobrimos que se tratava de Fernandinho da favela Beira-Mar, situada em Duque de Caxias, que havia herdado, com a morte de Pablo Escobar, a figura de fazer a intermediação entre os cartéis da Colômbia, da Bolívia e também do Paraguai, maconha e cocaína, né, com a facção criminosa que ele liderava, Fernandinho Beiramar. Muito bem. Montamos uma operação para ir atrás de Fernandinho Beiramar, né? Essa operação ela ocorreu com membros da Polícia Civil e da Polícia Militar na cidade de Pedro Juan Cabaleira. Você sabe, conhecer a cidade, de um lado é Brasil, do outro lado da ponte é Paraguai. Quando a nossa equipe chegou ao local, foi recebida com muito tiro. Foi um tiroteio jamais esperado, né? A quantidade de bala, fuzil. E a polícia, então, pediu reforço ao Paraguai e, então, eles recuaram. E fomos até o local que nós havíamos detectado, que era a residência onde Fernandinho Beiramar ficava no Paraguai. Quando chegamos lá, a casa estava vazia, tinha uma pista de pouso, o avião havia decolado e ele foi embora. Não conseguimos nessa primeira tentativa. Bem, os policiais, dois deles da inteligência, começaram a correr à casa em busca de alguma coisa que pudesse dar uma pista. Assim, na cabeceira da cama havia uma foto
de Fernandinho com 2 homens que nós não conhecíamos. No meio estava um cidadão de cor negra, alto, um fuzil atravessado no peito. Nós procuramos informação e descobrimos que se tratava de Negro Acácio. Negro Acácio era o segundo homem na hierarquia da Farc. Pois bem, fomos tentar um contato com o presidente da Colômbia, o Pastrana, à época. Eu fui até a ONU, onde ele participava de um evento, junto com o coronel Josias Quintal e mais 2 policiais, e dissemos a ele: olha, nós estamos aqui em busca de um traficante, ele é responsável pela maior facção criminosa. Eu expliquei tudo a ele. Ele me deu a seguinte resposta: a nossa briga não é contra a droga, é contra a guerrilha. Nós queremos vencer a guerrilha. E eu disse: o senhor sabe quem é esse moço aqui do meio? Ele olhou e disse: não. Aí chamou alguém acho que da ajudância pessoal dele, que veio acompanhado de um oficial, né, da, do exército colombiano. E quando ele viu a foto, ele disse assim: Acácio, o presidente, Acácio, o que é Acácio? Aí eles disseram: olha, Acácio, homem de confiança da Farc. Eu falei: é o segundo na hierarquia. E ele disse: e vocês estão procurando o quê? Eu falei: esse aqui, ó, ao lado dele, seu Fernando da Costa. Aí montamos um trabalho em parceria, o governo do Rio de Janeiro com o governo colombiano, né, que ficou claro para nós que quando ele foge do Paraguai, nós tínhamos uma perspectiva de que ele teria ido para a Colômbia. Era o mais lógico, né? Se os negócios dele eram com a Farc, ele iria se refugiar na nossa cabeça na Colômbia, nós tínhamos da ajuda da Colômbia. Passou-se uns dias, 1 mês, 2 meses, o serviço de inteligência dos Estados Unidos nos ajudou muito também nesse trabalho. E aí eu recebo, num sábado à tarde, um telefonema. O meu ajudante de ordem, o coronel Alexandre, me chama e diz: tem uma pessoa aqui falando um espanhol diferente aqui, e ele está dizendo que é o presidente da Colômbia e quer falar com o senhor. Eu digo: perfeitamente. Ele disse: prendemos da Costa. Ele está preso. Acácio, infelizmente, o avião foi abatido, caiu. O Fernando sobreviveu, está com uma tipóia, você deve lembrar a imagem, Pena Ribeira, mas chegando com o braço, uma tipóia, né? E aquilo, né, foi um momento assim de muita tensão. Por que ocorreu a tensão? Ele dizia para o coronel que estava lá com ele, depois que foi entregue pela polícia colombiana: entrega para a federal. Eu quero ir para a federal, dá para a federal. Estou acostumado com ele daqui. Aí o coronel dizendo: você vai para o Rio. Você vai para o Rio. Bom, e o Fernandinho, né, aquele jeito dele: não, 5 milhões, cara, tá bom, tá. E o coronel: rapaz, eu não vou nem dizer o que você está falando aí, porque você está comentando, porque tu me entrega para esses caras aqui da Colômbia também. Já estou acostumado com ele já. Ele é muito habilidoso, muito inteligente, né? Um bandido preparado. E esse tempo todo também de cadeia, agora deve estar mais preparado ainda, faz outra coisa, eu não sei ler, né? E conversar com seus advogados. Pois bem, me ligou na época o ministro Gregory, era ministro da Justiça de Fernando Henrique: olha, vai ser um escândalo, como é que vocês prendem um cara fora do Estado, fora do país? Isso tem que ser entregue à Polícia Federal para ver. Não, desculpe, ministro, mas ele fugiu pela porta da frente de um presídio em Belo Horizonte. Ele é o topo da estrutura que domina o Rio de Janeiro. Tá? Até então, não existia esse domínio territorial que você está falando. Porque esse domínio territorial vem com a milícia, né? Depois o tráfico foi copiando a milícia e se expandindo. Só para não deixar de responder a pergunta que você está fazendo. O tráfico agia com violência, dominava a comunidade, mas ele não tinha domínio territorial, né? Pois bem, quando o Fernando Henrique me liga, já meio até
pouco chateado comigo. Poxa, eu ajudei você na negociação da dívida, pedi ao malandro para ajudar, porque eu também sou carioca, embora a minha história política seja de São Paulo. Mas, porra, tu quer me desmoralizar, cara? Tipo, não quero desmoralizar ninguém. Senhor presidente da República, a senhora corrigiu o seguinte: esse cara está pedindo para ser entregue à federal. Você vai montar uma equipe diferente da que ele está acostumado a ser preso e solto lá? Não, eu vou dar um jeito. Bom, não teve jeito. Quando nós decolamos de lá, quando o avião parou para reabastecer em Boa Vista, Roraima, a Polícia Federal se apresentou e tomou o Fernandinho Beiramar. Aí começa a novela. Qual é a novela? Ele não veio para o Rio, vai para Brasília. Com 3 meses que ele está em Brasília, o presidente da República me liga e diz: pelo amor de Deus, eu quero te entregar ele. Eu não aguento mais. Todo dia é ameaça de explosão de bomba, é isso e aquilo, é ameaça de sequestro. E eu quero que ela fale: não, que isso? Ele é um preso federal. O senhor mesmo disse que ele é um preso federal. Então, agora eu não tenho condição, porque nós estamos saindo do governo. Eu saí em abril de 2022 para disputar a presidência da República. Fiquei 2 pontinhos percentuais atrás do Serra, fiz 19%, o Serra fez 21%, e tive que sair do governo do Estado. A minha esposa foi eleita, dando continuidade aos trabalhos que nós estávamos realizando. Pois bem, quem assume interinamente? A Benedita da Silva, senador, e colocou como secretário de Segurança um cidadão que era professor da Universidade de Brasília, menor noção do que era o crime do Rio de Janeiro, sem entender o tamanho da dimensão do Rio de Janeiro. O Fernando Henrique liga para ele e diz: estou mandando o Fernandinho Beiramar aí para o Rio, gostaria que se ajudasse e tal. Já falei com a governadora. Bom, Fernandinho Beiramar, quando chega ao complexo penitenciário de Bangu, hoje Jericinó, onde estavam cerca de 30 mil presos, sendo 80% naquela época do Comando Vermelho, ele é recebido como um popstar. As cadeias batiam, né, gritando o nome dele, gritando CV, CV, CV. Uma semana depois, ele toma o presídio, abre as celas, solta os seus companheiros, pegou o líder de uma outra facção, chamada UE, o traficante chamado UE, corta a cabeça de UE, essas imagens estão gravadas no circuito interno, faz embaixadinha com a cabeça do UE, chama o outro da ADA, Amigos dos Amigos, uma outra facção, bota de joelho e diz: olha, você adere ao Comando Vermelho ou você vai morrer igual nós matamos o UE. Quer ver como é que está a cabeça dele? Pega a cabeça e mostra aqui. E o Celcinho então se entrega. Ele fica absoluto, né? Na época até alguns policiais do BOPE e de outras áreas mais de confronto da polícia me ligando: o governador, me chamava de governador, olha, deixa a gente entrar. Não tem nada com isso, agora é Benedito. Eu não posso autorizar nada. Não, pelo amor de Deus, tá uma farra lá dentro. Eu digo: olha, eu não quero me meter nisso aí, não me envolva. Não, porque a governadora está com negócio de pastoral, não sei de quê, pastoral, não sei das quantas. Nós estamos olhando e a situação só está se agravando. Tocaram fogo nos ônibus em vários lugares do Rio de Janeiro, simultaneamente. Foi o dia que mais queimou ônibus ao mesmo tempo do Rio de Janeiro. Foram mais de 30 ônibus queimados no Rio Grande do Rio. Parou tudo, né? Aí vem a eleição, a Rosinha se elege no primeiro turno, nós ligamos para o novo presidente, que era o Lula, o secretário era Márcio Tomás Bastos, e a Rosinha disse: doutor Márcio, esse cidadão não vai ficar aqui no meu presídio. Vamos tirar ele daqui. Tiramos ele. Aí ele começou a peregrinar por aí, né? Ora está em Maceió, ora está em Mossoró, ora está no interior de São Paulo. Eu sei que não há, e isso eu vou chegar onde você está querendo, não há uma política de segurança no Estado. A única política de segurança que houve no Estado foi aquela que eu planejei,
baseado em 3 princípios, que era o princípio da modernização do aparelho policial. No Rio, eu construí as delegacias legais, acabando com toda a carceragem e unificando todas as delegacias. Elas se falavam entre si com um protocolo único, né? Então, modernização do aparelho policial. O segundo, a prevenção dentro das comunidades, com programas para que os jovens não tivessem como única opção o crime e o mais importante, prevenção, modernização e repressão qualificada. Ou seja, o melhor policial é aquele que é treinado. Não dá para fazer esses cursinhos de tiro que a polícia faz e entregar uma arma na mão do cidadão. Então, a repressão tem que ser qualificada. Em 99, os policiais do Rio usavam revólver calibre 38. Eu comprei as primeiras metralhadoras, eu comprei os fuzis que entreguei primeiro ao BOP, depois estendi os outros segmentos da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Então, hoje, a situação é muito grave, mas muito. A situação do Rio de Janeiro hoje, eu diria a você que é ainda pior do que se imagina. E assim, o que me espanta é que eu que escrevo sobre esse assunto, eu que dou entrevistas sobre esse assunto, sei, inclusive, o nome dos empresários que lavam o dinheiro do Comando Vermelho nos seus postos de gasolina. Todo mundo do Rio de Janeiro sabe que não acontece nada. Foi, inclusive, patrocinador, né, da campanha do governador do estado à sua reeleição. Para você ter uma ideia, dos 10 postos de gasolina que o governador do estado utilizou, 9 pertencem a esse empresário. Governador, quando você diz qual é a solução? Olha, a solução não passa só pelo Estado. A solução passa por mudança na nossa legislação penal, passa por um Ministério da Segurança Pública que não se intrometa nas ações dos estados, mas que ajude os estados também, uniformizando a inscrição dos crimes. Quando eu assumi aqui, eu criei o Instituto de Segurança Pública, o ISP, Instituto de Segurança Pública. Como é que era feito o relatório de crime? A delegacia anotava no papel, tinha delegacia que não tinha papel, anotava em papel de pão e mandava para o chefe de polícia, Hélio Luiz. Ele anotava aquilo tudo ali e dizia, ó, teve tantos homicídios, teve tanto latrocínio, teve tanto roubo seguido de morte, enfim, aquela bagunça. Então tinha que se uniformizar, né? E é inadmissível, quero dizer isso aqui claro, é inadmissível o que o governo brasileiro fez recentemente. Não aceitar classificar como terroristas as organizações criminosas que são o PCC e o Comando Vermelho. Essas duas organizações são organizações terroristas. Porque quem anda com um fuzil no meio da rua, com sol quente, quem promove baile com fuzil, quem canta no palco deixando ser gravado com fuzil, isso não é bandido, não, isso é terrorista. Então, eu acho que se o Ministério da Justiça está aí com essa PEC, né? Eu tô vendo aí algumas ações até razoáveis, mas se não classificar essas duas, porque existem outras facções, mas do tamanho do PCC e do tamanho do Comando Vermelho, as outras são fichinhas, né? Aqui no Rio, tem uma facção que, para sobreviver à expansão do Comando Vermelho nesses anos, ela teve que se associar à milícia, é a narcomilícia, que é o terceiro comando puro. Ele pegou as áreas em que ele dominava, o Comando Vermelho ia tomando tudo, retomando, né? Retomando tudo, ele então se associa à milícia. Para quê?
para que ele tivesse capacidade militar de enfrentar o Comando Vermelho. Governador, Responde. sim, mas, o que me causa, surpresa não, mas que me causa eu perguntar isso para o senhor ficou boa parte, junto com vossa esposa, no comando do estado do Rio de Janeiro. Hoje o estado do Rio de Janeiro tem isso difere também do restante do Brasil. Por exemplo, em São Paulo a gente tem uma Secretaria de Segurança Pública, que você tem sobre a secretaria, hoje no comando do DERIT, que deve sair para senador, você tem a Polícia Militar, com o comandante-geral, Polícia Civil com o delegado-geral, e a Polícia Científica aqui, numa superintendência geral. A maioria dos estados segue esse modelo, ou Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Promoção Social. O estado do Rio de Janeiro é sui generis. Ele tem uma Secretaria de Segurança Pública, uma Secretaria de Polícia Militar, uma Secretaria de Polícia Civil. Quem que manda em quem? Como que essa organização funciona ou não funciona no Rio de Janeiro? Não funciona, é óbvio que não funciona. Isso começou com o governador, Wilson Witzel, quando ele foi, afastado, todo mundo esperava que o novo, governador, que ia assumir no lugar dele, o Cláudio Castro, fosse consertar, né, essa anomalia. Isso é uma anomalia. Como é que você vai cuidar da segurança pública com um secretário de segurança pública, que todo mundo aqui chama de rainha da Inglaterra, ele pensa que governa, mas não governa lá. O comandante da Polícia Militar e o chefe da Polícia Civil. Por que o governador manteve isso? Porque aqui a função de chefia é negociada com a Assembleia Legislativa. Houve briga pública do governador com o grupo de deputados que queria indicar um chefe de polícia, né? Então foi público, todo mundo sabe, né, quem é que dá ordens na Polícia Militar e quem dá ordem na Polícia Civil. E o governador não dá ordem em nada. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer isso, eu sou uma pessoa que tenho uma bagagem para dizer isso, eu tenho alguns livros sobre segurança pública. Não há paralelo na história do Rio de Janeiro de alguém ter feito tanta coisa pela segurança pública do Rio de Janeiro como eu fiz. Infelizmente, a falta de continuidade e vai destruindo tudo. Por exemplo, nós tínhamos aqui o Getan. O que era o Getan? Você conhece a rota aí em São Paulo, né? Então, o que era o Getan? Grupamento Especial Tático Móvel. Aqui no Rio tinha mania de fazer o tal do bonde. É o bonde do trago. Eu criei, então, o bonde do bem. Eram 5 patamos, cada uma nas principais vias expressas do Rio de Janeiro, rodando a noite inteira. Não tinha bonde. Acabou. Tinha, mas acabou. O Rio de Janeiro era a capital nacional do sequestro. Quando eu fui ver, quem sequestrava era a Polícia Civil. Então, para fazer uma intervenção, não se via falar em sequestro no Rio de Janeiro, né? Acabou. Então é assim, o governo atual ele faz muito marketing, acha que somente o fato de comprar viatura e botar propaganda na televisão resolve, mas isso a gente sabe que não se resolve. A polícia consegue avançar quando ela trabalha com inteligência, especialmente com uma inteligência fina, que é coisa rara, né? Quando ela trabalha entrosada uma com a outra, ou seja, a Polícia Civil com a Polícia Militar, com a colaboração da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, né? E quando ela se sente liderada por pessoas que têm uma conduta moral ilibada. Quando comandantes de batalhão são nomeados por deputados que esperam resultado financeiro dessas nomeações, e qual é o sinal que você está dando para o policial que está lá na ponta? Eu? Eu vou morrer por causa do meu comandante, que tem que fazer vista grossa para transporte alternativo, que tem que fazer vista grossa para venda de gás? Eu vou fazer a minha família sofrer
por um governo que todo mundo sabe, o Abelha, que é um traficante famoso aqui no Rio, um dos cabeças do Comando Vermelho, saiu pela porta da frente do presídio, já cumprimentou o diretor. Então, eu digo para você, a polícia do Rio hoje tem 3 problemas graves. O primeiro, a desmotivação. O segundo, que não é só do Rio, é a falta de uma política que gerencie a questão emocional, porque os policiais que não tiverem tratamento, psicológico para esse enfrentamento do dia a dia, não conseguem trabalhar. Na minha época, eu cheguei a colocar um grupo de psicólogos por batalhão, né, depois isso foi retirado, não era prioridade. É preciso que haja uma política nacional que faça uma espécie de gerenciamento emocional desses homens. Porque, olha, eu não sei como é que é em São Paulo, eu não estou acompanhando essa estatística em São Paulo, mas no Rio eu posso garantir a você, o número de suicídio de policiais militares é assustador. No Brasil, governador, no Brasil, a gente acompanha, a gente tem uma parte aqui no canal que a gente fala sobre saúde mental, saúde do trabalhador na segurança pública. Esse número no Brasil é pandêmico. Se não é o suicídio, ele vai para o homicídio e o número de mortes acaba aumentando no confronto. Verdade. Então, olha, se medidas não forem tomadas rapidamente, eu não sei onde é que nós vamos parar. A situação de descontrole que havia no Rio aumentou e extrapolou para fora do Rio. Você tem estados como a Bahia, você tem próprio São Paulo, né? Agora o governador Tarcísio tenha tentado, né, controlar aí a situação, mas ela cresce porque nenhum estado vai ser uma ilha. Governador, o senhor me trouxe um ponto, de destaque aqui. O senhor falou, não com essas palavras, se eu tiver interpretado errado, o senhor me corrija e por favor. O senhor falou que a polícia as polícias, estaduais, aí no Rio de Janeiro, ela está politizada. Então o jovem que entra na polícia, pelo menos essa é a ideia, né, pelo menos na polícia militar que tem seu maior efetivo, ele já não tem ele não tem idealismo de ingressar numa carreira onde ele doa a sua vida, pra a segurança da sociedade. Ele entra, então, com interesse. Eu fiz uma linha de raciocínio errado da fala do senhor? Não, você está certo, mas esse acordo é feito por cima. Eles não querem indicar o garoto que está entrando, eles querem indicar o comandante do batalhão, o chefe da Polícia Civil, o comandante-geral da Polícia Militar. E o mais grave de tudo, eles querem escolher a dedo quem trabalha no setor de inteligência. Quem trabalha no setor de inteligência? Você sabe, em qualquer lugar do mundo, inteligência é poder. Você acabou de ver agora, recentemente, e agora mais recentemente ainda, o que o Mossad, que é o Serviço de Inteligência de Israel, fez. Ele acabou praticamente com o Hezbollah, uma atuação dentro dos serviços de comunicação do Hezbollah, entrando e explodindo aquele sistema todo do Hezbollah. Agora, ele está agindo, e aonde o Irã está sofrendo mais, ele está agindo dentro do Irã. Dentro. Está provado isso, né? Foram assassinados alvos dentro do Irã, identificados pelo serviço secreto de Israel, Mossad, que age como uma inteligência inócua. Vem cá, eu te pergunto, será que o Brasil, que aprende tanta coisa e que ensina tanta coisa, não pode criar um sistema de inteligência que identifique quem são esses bandidos que agem à luz do dia, prender esses bandidos e ir desmontando a cadeia de comando?
Eu acho que pode, mas não sei se tem interesse, né. Vamos trazer agora, essa parte, falando dos policiais do Rio de Janeiro, uma coisa mais fechada na casa do fluminense, na casa do cidadão que mora no estado do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre a família policial, especificamente o senhor citou da motivação. Como que está o salário dos policiais no Rio de Janeiro? É um fator motivador? É um fator de interesse? Eh Tá tá bom, tá ruim, pode piorar ou pode melhorar, governador? Olha, o governador, ele criou 2 problemas sérios com a polícia. O primeiro é que ele fez um aumento, parcelado, estilo Casa Bahia, várias parcelas, e pagou uma, que estava próximo da eleição, e parou de pagar, não paga mais. Então, já há ações que estão sendo movidas por entidades de classe contra o governo do estado. Não só os policiais, os demais funcionários também. E ele criou um problema maior ainda, porque, eh, aqui foi criada uma gratificação, tem o nome de GRAM, né, que deveria ser estendido a todos os policiais, e ele excluiu os policiais aposentados, né. Ó, que motivação o policial tem ao saber: "Bom, vou me aposentar, meu salário vai diminuir". Então, assim, também há uma desmotivação muito séria. E para mim, aí vem mais grave, esse modelo de exaustão do policial militar, criando RAIs, criando vários tipos de, benefícios para tentar legalizar o bico. Eu conheço policial que ele fica uma vez na semana com a família, isso não existe. Nenhum policial sobrevive a esse tipo de situação. Então ele faz a escala dele na polícia, depois ele, faz o acordo lá que ele tem que assinar, dos dias em que ele vai trabalhar, cobrindo a falta de policial, aí depois ele tem aquele famoso por fora, aquele pai de uma empresa de segurança, que paga ele. Aí sobra para ele um dia na semana. Olha, é por isso que tantos policiais têm problemas sérios de família e chegam ao ponto de ver seus filhos, que deveriam ser educados pelos seus pais, entrando para aquilo que não devia, porque ele não vê o pai, né. Muitas vezes também a mãe tem que trabalhar fora, então a situação de exaustão, além da questão de ser um trabalho intenso, de ser um trabalho que, a todo tempo o policial tem que ficar vigilante, né, ainda por cima, nessa frequência que está se dando, é impossível. Mas, governador Funciona. o senhor fala que o próprio estado é inimigo do policial, mas o policial, nos grandes comandos, grandes delegacias, são escolhidos, pelo que o senhor falou, até por indicação do legislativo, que tem a função de ser a casa do povo e fiscalizar o executivo. Quando o Estado, aí no Rio de Janeiro, coloca o RAS, aqui em São Paulo nós temos a DGEM, Delegada para a Polícia Militar, a DGEC para a Polícia Civil, nos municípios, as guardas estão tendo, esse tipo de trabalho extra, o bico oficializado, mas falando do caso do Rio de Janeiro com a RAS, com a Polícia Militar, não é o próprio governo que implementa essa exaustão para o trabalho? Isso não poderia ser corrigido? Isso deve ser corrigido. Nós temos inclusive vários deputados estaduais oriundos da polícia, tanto polícia civil quanto polícia militar, vários. Mas sofrem pressão, são da base do governo e não têm coragem de ter uma conversa franca com os policiais. A conversa franca com o policial é o seguinte: "Olha, eu tenho que aumentar o efetivo. Eu não posso botar um policial para fazer o papel de 2, que na verdade ele tá fazendo o papel de 2. Aí ele não chama o concursado, não promove concurso e bota o próprio policial, né, para fazer o papel de 2 policiais, ao invés de dar um salário justo. E gente, olha só, eu não estou querendo desmerecer ninguém, mas veja, o policial fica olhando para determinadas situações, o que que passa na cabeça?
Eu imagino um policial do BEP, Batalhão Especial de Policiamento nos Estádios, e eu criei, né, o BEP, ele vigiando um jogo para que a torcida ali não invada o campo, não brigue, né? E ele sabendo que o cara que está correndo ali no meio ganha 1 milhão por mês, ganha 500 mil por mês. Ele deve chegar quando acabar o jogo, vou para casa com meu contra-chequezinho aqui, ganho 3 mil, 4 mil, juntando com gratificação, com isso, com aquilo, e fico lá, né, garantindo o espetáculo para os milhões. Ou seja, é muito complicado. Aí não tem dinheiro para pagar o policial. Tá bom, vamos ver que o Estado esteja em dificuldade. Mas o governador do Estado, que nega o aumento aos policiais, deu 20 milhões para o show da Madonna. Foi promovido pela prefeitura, mas teve 20 milhões do governo do Estado. Teve 20 milhões da prefeitura. E ainda teve os patrocinadores. Quem mais ganhou dinheiro no show da Madonna não foi ninguém a não ser a TV Globo, e vendeu os direitos de transmissão. Ou seja, o governo governa para o povo ou para a emissora de televisão? É bom se perguntar, né? Governador, o senhor falou também sobre o efetivo policial, e a gente vai falar das polícias civis, das polícias militares, e parece esse ser um grande problema no Brasil, citando o caso de São Paulo, porque eu estou gravando em São Paulo, já não se cobra o efetivo policial civil, policial militar há alguns anos. Mesmo que haja concursos, o concurso não supre, muita gente sai, vai procurar outro emprego, faz outro concurso, a vida é assim. Governador, o senhor entende como solução, para não que as polícias não conseguem completar os seus efetivos, o uso intensivo de tecnologia como IA, reconhecimento facial, como o caso que acontece em São Paulo com o Smart Sampa, ou precisamos do homem e da mulher profissional de polícia na rua? Olha, eu vou só te dar um número. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, ao final do ano de 2006, que foi o ano que a Rosinha terminou o mandato dela como governadora, tinha 12 mil policiais. Hoje tem 8. Quantos anos depois? Estamos falando de 2006 para 2025. Tem 8 mil homens. Olha, a tecnologia, no caso da segurança, é importantíssima, mas ela não substitui o homem. Isso é, assim, é, passivo entre todos aqueles que estudam segurança. Nós precisamos de câmeras para fazer vigilância, claro. Nós precisamos de inteligência artificial para ajudar na resolução dos crimes. Nós precisamos de uma polícia científica cada vez mais eficiente para nos ajudar a esclarecer as situações criminosas. Agora, eu tenho que prevenir também. E a presença do homem e da mulher na prevenção é fundamental. Agora, eu te faço uma pergunta. Por que é tão baixo no Brasil o índice de resolução de homicídios? Entrega um processo na mão do ChatGPT, ou se você quiser, e manda ele resolver. Você tem que ter investigador. Ainda não fiz esse teste, governador. Ainda não fiz esse. Funciona. Pode ser uma boa ideia. Eu acho que muitos aqui agora vão usar o ChatGPT e outras IAs. Não, pega. Ó, tá aqui, fulano morreu, dia tal, hora tal, e tal, tá aqui. O ChatGPT nem pô, mas ontem mesmo eu tive um problema, né? Eu fiz uma postagem, né, com a informação do ChatGPT que um advogado criminalista de São Paulo estava envolvido no caso do Gritbar, né? E ele advoga, esse advogado, para o governador do Rio e para o chefe de polícia que está preso. A informação não foi passada por um membro do Ministério Público de São Paulo. Eu fui conferir, joguei tudo no ChatGPT. O ChatGPT me informou tudo errado. Aí depois eu mandei: olha, mas você me deu essa informação? Nós damos informação de fontes abertas. Porém, a fonte que nós nos baseamos, ela sumiu. Eu digo: então o que você vai fazer no meu lugar, já que a assessora de imprensa do advogado não para de me ligar, dizendo que o advogado dando processar? Eu sugiro que você, se quiser, pode dizer que foi erro meu,
chama-se alucinação do sistema, Isso é alucina ele fica hã? é isso mesmo, ele alucina, ele vai além de É. E nós, demos uma informação errada. Eu falei: "Tá, eu vou mandar você ir à audiência com o advogado, que não roubou". Então, vamos lá, o ser humano em precisa precisa do avanço tecnológico e científico, mas o ser humano, especialmente em algumas áreas, é insubstituível. Governador, eu queria falar de um assunto, nacional, mas que tem reflexo diretamente na cidade do Rio de Janeiro. É sobre a PEC da segurança, onde o Lewandowski queria trazer a Polícia Ostensiva Federal, parece que foi acertado para a Polícia, Viária Federal, e que, em relação à decisão do STF, do Poder de Polícia Municipal, trouxe uma nova roupagem, ou talvez uma roupagem, que a gente já sabia que existia e muito, pelo menos em São Paulo, a gente tem a Polícia Militar ou associações de policiais militares combatendo a Polícia Municipal. Nessa nova PEC do Lewandowski, que, se eu não me engano, já foi passou pelo Senado, eu não tenho certeza disso, ele traz a figura, da Polícia Municipal, trazendo a instituição ao caput do artigo 144 como uma instituição do Sistema de Segurança Pública, já que a própria guarda faz parte do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Como o senhor vê essa PEC, elevando a guarda ao status de instituição de segurança pública como Polícia Municipal, e o que o senhor pensa da guarda, do Rio de Janeiro armada? Olha, queria focar nesse tema, porque a PEC ela é muito ampla, né, tem vários aspectos. Eu vou me centrar na questão da guarda. Se a guarda for capacitada, não é chegar agora, como o prefeito está fazendo, já mandou comprar munição, já mandou comprar armamento, tem que capacitar, tem que treinar e tem que começar por uma elite. Não pode chegar e pegar 5.000, 7.000 homens e sair armando, não é assim, né. E aqui para nós, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, ela é boa, é uma guarda boa, não é uma guarda ruim, mas ela não tem treinamento nenhum para isso. Então, não pode se fazer as coisas de forma atropelada, como o Eduardo Paes está querendo fazer, porque quem vai pagar essa conta é o povo, é a população. Ficaria muito melhor se ele dissesse: "Olha, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar junto com a Polícia Militar e vamos fazer primeiro um programa de ronda escolar, vamos garantir a tranquilidade das escolas". Ou, onde é que tem muito problema? Dentro de ônibus. Vamos pegar um efetivo grande da Guarda Municipal e botar um guarda com arma dentro de cada ônibus. Ele faz o percurso inteiro dentro do ônibus. Garanto a você que vai diminuir muito o problema dentro dos ônibus onde acontecem assaltos e outras situações. Então, teria muita coisa para ser feito, né. Aqui no Brasil parece que as pessoas pensam pouco em solução, pensam mais em eleição. Falando em solução, governador, quais e vamos alucinar igual o ChatGPT, vamos alucinar, se o senhor tivesse esse poder, ou o poder da caneta, nesse momento, quais são as 3 modificações essenciais que o senhor faria na segurança pública do estado do Rio de Janeiro, conhecendo toda a situação? Se o senhor tivesse esse poder, vamos alucinar. A primeira é acabar com essa maluquice de Secretaria de Polícia Civil, Secretaria de Polícia Militar, Secretaria de Segurança. Unificaria tudo na Secretaria de Segurança, deixaria à parte somente os presídios com a Secretaria de Administração Penitenciária, primeiro. Segundo, criaria uma corregedoria externa das polícias. Assim como juiz não pune juiz, como jornalista não pune jornalista, policial não pune policial. Corregedoria tem que ser externa, como foi na minha época. Deu muito trabalho? Deu trabalho. Mas foi a partir daí que surgiu a famosa expressão "panda podre da polícia". Começou lá em 1999,
quando eu pus de uma vez só mais de 1.000 policiais para fora da polícia, era a banda toda. Então você tem que ter uma corregedoria externa. E o terceiro foi o que eu te falei aqui, tem que acabar com a politização. Não dá para deputado indicar comandante de batalhão, comandante da polícia militar ou chefe da polícia civil. Eu fico perguntando, aqui para nós, quantos votos um comandante de polícia pode dar a um deputado estadual ou federal? O interesse não é esse. O interesse não é eleitoral. Uma certa ocasião, eu era governador e procurou um deputado muito folclórico aqui do Rio, chamado Papai Noel de Quintino, né? Se vestia de Papai Noel e tal. Sentou na minha frente, falou: deputado, mas o que eu posso lhe atender? Ah, eu vim aqui lhe fazer um pedido. Qual é o pedido? Eu queria indicar o chefe da fiscalização ali da minha área. Falei: fiscalização do quê? Não, o cara que fiscaliza as empresas e tal. Eu falei assim: ô, deputado, presta atenção. Fala uma coisa. Se o senhor viesse aqui pedir um diretor de escola, tudo bem que eleição é direta, mas seria até compreensível. Se eu viesse pedir, eu quero indicar aquele diretor do hospital, doutor fulano de tal, médico, agora, eu fico pensando, quantos votos o senhor vai ganhar se o senhor indicar o chefe da inspetoria de renda? Ele riu, não tinha resposta, você sabe que ele ia ganhar, não era voto. Sei nada. Não sei nada, só entrevista, senhor. Mas eu um pouco de eu não sei, mas é isso. O senhor já respondeu, já entendi. Eu falei as 3, mas eu poderia estar muitas outras. Não, mas essa a gente colocaria como prioridade. Governador, uma pergunta que muitos brasileiros, pelo menos aqui no canal, têm colocado em algumas pautas que a gente fala sobre justiça criminal, sobre segurança pública. O que o senhor acha do modelo de justiça criminal, de El Salvador de Bukele? Olha, eu pesquisei, olhei bem e não vou dar aqui um palpite. Por quê? Porque eu tenho certeza que o que ele está fazendo é correto. Eu não emiti nenhuma opinião. Quando estava todo mundo dizendo, o senhor falou, gente, calma, eu sou contra. Calma, vamos ver o que está acontecendo. Vai ter gente contra? Vai. Vai ter algum desvio de alguém que foi preso injustamente? Vai. Mas o que se observa em qualquer modelo de segurança é a regra e não a exceção. A regra está correta. Não se negocia com o crime. Não se dá benefício exagerado, como se dá no Brasil, a bandido. Não se pode transformar presídios, como acontece no Rio de Janeiro, em escritório do crime. Não pode. Ele está agindo dentro de princípios que ele estabeleceu, basta pegar o resultado. El Salvador, que tinha um índice de criminalidade altíssimo, alguns dizem que era o primeiro ou segundo, eu não sei precisar se é primeiro ou segundo, índice, né, de homicídio de todo o hemisfério norte, hoje comemorou há pouco tempo 1 mês sem ter um homicídio. Você há de convir que há muito mais acertos do que erros. E citando um escritor que eu gosto muito, que é Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? Querer que ele agrade a todo mundo, não vai agradar. Como também é uma burrice achar que pode pegar o modelo de El Salvador e trazer direto para o Brasil. Não pode, você vai ter que adaptar a lei brasileira, e aí forçando para mudar algumas situações no Brasil que hoje em dia se tornaram vexatórias, né? Esse regime de progressão, não acontece nada. O cara é preso, aí diminui isso, diminui aquilo, aí o cara que ia durar 30 anos na cadeia leva 3, 4 anos, está solto, volta para o mesmo crime. Começa a cometer o mesmo tipo de delito que cometia antes. Então,
o Código Penal brasileiro precisa ser mais duro, né? A Constituição brasileira precisa deixar explícito o que significa direitos humanos. Explícito. Porque, os direitos humanos. Tá bom, são direitos humanos. É direito de alguém sair com a metralhadora meio-dia, não foi com a sua cara dar um tiro? Que direito é esse? Essa última decisão do STJ, me perdoe, que disse que quando um sujeito está traficando e é preso por tráfico, se ele estiver portando arma, não vale o segundo crime, o crime de portar arma. Essa decisão. Isso é um absurdo. Isso é uma forçação de barra da lei. Ou seja, ele não pode responder, ele só responde por tráfico de droga e não por porte de arma ilegal. Onde já se viu isso? Não podemos atribuir 2 crimes ao mesmo cidadão. Pode. Se ele cometeu mais de um crime, tem que ser atribuído a ele o crime que ele cometeu. Então, acho que assim, nós precisamos de mudar a lei penal. Precisamos dar uma faxina na justiça, porque exigem muito dos policiais. Então, eu mesmo acabei de dizer, tem que ter corregedoria externa. O que a gente assiste no Brasil, agora mesmo, né, se aposentam magistrados que vendiam sentença. Você quer crime maior do que esse para um juiz vender sentença? E aí o crime mais alto, a pena para ele é aposentadoria compulsória com salário integral. Então, vamos lá, né? Reforma-se também a justiça, os tribunais precisam passar por uma limpeza, né? E aí o povo brasileiro vai se sentir um pouco mais seguro. Porque o Brasil, a crise de insegurança é geral. Você tem insegurança no sentido objetivo da palavra segurança. Você tem, além da insegurança que nós vivemos, a insegurança jurídica. Você tem a insegurança eh, das decisões, né? Você tem insegurança tributária. Eu fui há pouco tempo convidado para ser CEO de uma empresa, né? E vai fazer um investimento grande em energia solar. Os caras são chineses. Iam vir pesado para fazer aqui no estado do Rio de Janeiro uma fazenda solar com 5.000 placas, né? Na última reunião, o chinês disse: olha, esse negócio aí no Brasil está meio complicado, e a gente é uma civilização que tem 5.000 anos, isso terá um ano a mais, um ano a menos, para nós é mais seguro. É isso. A insegurança jurídica, a insegurança pessoal, a insegurança tributária, a insegurança tomou conta do brasileiro. A verdade é essa. Governador, eu queria agradecer essa conversa, quase 1 hora. O senhor esclareceu vários pontos, não fugiu de nenhuma pergunta que eu fiz. Obviamente que o nosso canal é focado na segurança pública, abordamos os problemas do Rio de Janeiro, mas também falamos dos problemas de polícia no Brasil. Queria agradecer muito a presença do senhor, muito legal esse bate-papo, e deixar as considerações finais para o senhor. Eu agradeço a você, né, e a sua equipe. Eh, Gostaria de cumprimentar todos os policiais do Rio de Janeiro, que têm lutado muito, mesmo sem apoio, às vezes fazendo coisas que são mandados por políticos contra a vontade deles mesmo, com medo de, muitas vezes, perder a posição que tem, e deixar aqui uma mensagem muito dura para o atual governo do Estado. Eu não sei se você sabe, mas eu fui o responsável pela denúncia ao Ministério Público Federal, que levou o governador Sérgio Cabral a ser condenado a 434 anos de cadeia. Todas aquelas denúncias, depois de eu cansar de mandar para o Ministério Público Estadual e não agir, eu fui ao Procurador-Geral da República, encaminhei,
Ele criou uma força-tarefa, essa força-tarefa investigou as obras do Maracanã, superfaturadas. As compras de medicamentos, superfaturadas. As obras do PAC, tudo superfaturado. Aqui o Rio de Janeiro virou um caos. Então, eu quero dizer, eu nunca vi, nem no governo Sérgio Cabral, a roubalheira que está hoje no Estado. Agora, pior ou igual a esta roubalheira é um governo se associar a empresários que são ligados ao crime organizado no Rio de Janeiro. Estou publicando uma série de reportagens falando sobre a situação dos presídios no Rio de Janeiro. Para concluir, houve um pacto no G20 entre o governo e as facções criminosas. O subsecretário de inteligência foi a todos os presídios, acompanhado dos diretores, dizer o seguinte: durante 7 dias não vai haver revista de pavilhão, não vai haver revista de cela, nós vamos afrouxar o scanner, vocês vão poder usar celular. Agora não pode acontecer nada, estarão no Rio 20 chefes de Estado. Isso não é política, isso é conivência com o crime. Isso tem que acabar. Governador, eu agradeço as respostas, são respostas duras, diretas e que vão causar muita reverberação. Eu queria deixar para você do canal que nos assistiu até agora, não é inscrito no canal, deixa aí, se inscreva, ativa o sininho. Quer fazer pergunta para o governador? Pode procurar o contato dele que eu vou deixar na descrição, pode colocar aqui nos comentários, que na próxima oportunidade eu chamo o governador para responder. Obrigado, governador. Até a próxima. Obrigado a você. E aí, gostou desse vídeo? E é por isso que eu preciso do seu apoio. Torne-se membro, assine o canal. R$5 por mês e você tem acesso exclusivo e antecipado aos vídeos que a gente produz. Clica no botão aqui embaixo. Seja membro.